você, seus amigos e... Eu já estive nessa praça. Amigos e sua família. Expressaram o que... Você entende, né, o que ele tá querendo dizer? Sim. O que ele tá querendo dizer é muito óbvio. Porque você começa a conviver com a sujeira, o barulho e a falta de respeito, e você acha que esse é o teu normal. O seu corpo, quando eu digo você acha, o seu corpo acha, você assimila isso, os seus sentidos assimilam aquilo. Você assimila aquilo e você acha que isso é normal. E mais, a isso se dá o nome de casa. E você começa a criar atributos ligados a conforto. Ah, isso aqui, ó. Nossa, isso me lembra muito minha cidade. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Isso é uma merda, galera. O que é isso? Vai mostrar agora um lugar pichado, vamos ver. Vou tirar a música aqui, porque... A pessoa tá falando, é legal quando se livra dele, aí mostra os cenas de um... Obviamente tá sendo meio injusto, você tá botando os lugares pobres no Brasil contra uns lugares bons no Canadá. Eu posso mostrar um condomínio no Brasil, um condomínio de luxo no Brasil, que vai ser super calmo como esses lugares. Mas se eu mostrar o condomínio de luxo, eu vou me lembrar também que o condomínio de luxo tem muros, né? E as pessoas colocam muros pra escapar da realidade brasileira. E é uma verdade, né? As pessoas moram em condomínios murados pra elas poderem simular um tipo de civilidade que quando elas retiram os muros ou saem dos muros, elas não encontram. Porque o convívio urbano no Brasil não tem urbanidade. É verdade, né? É verdade. É uma triste verdade. E sim, se eu for comparar uma cidade num país desenvolvido com a nossa, eu vou encontrar padrões. Na verdade, eu vou encontrar padrões. Países subdesenvolvidos, em geral, as cidades se parecem. São aglomerados urbanos com sujeira na rua, com as pessoas aglomeradas, com barulho e falta de respeito à individualidade. Tá? Meio que existe uma noção de que o indivíduo é só mais um numa massa geral, não há confiança geral, não há um senso de pertencimento àquela cidade, portanto o espaço público não é respeitado por ninguém. Então se você for pegar, sei lá, entra em vídeos de viajantes por Bangladesh, por cidades na África, cidades no mundo árabe, cidades na América Latina, é mais ou menos a mesma coisa. Vai mudar a galera ali, vai mudar os crimes cometidos, vai mudar um pouco o clima, mas é mais ou menos a mesma vibe. E se eu for procurar por lugares desenvolvidos em lugares diferentes do mundo, ou seja, eu posso ir pra Austrália, eu posso ir pra Taiwan, eu posso pra Singapura, eu posso pra cidades na China, eu posso pra cidades no Japão, eu posso pra cidades na Europa, posso pegar alguns lugares, sabe, desenvolvidos no... Cara, eu posso pra Astana, eu posso pra... Teherã, eu vou encontrar coisa decente em Teherã, eu posso encontrar, citei a Europa toda, até pedaços bons do leste europeu, vou encontrar a América do Norte e tal, e aí vocês vão falar, o padrão é mais ou menos o mesmo, cara, eu não sei exatamente o motivo, mas a pobreza, ela se expressa de uma maneira similar, e ela é uma droga, cara, ela é uma droga, e como é que a gente resolve isso, entendeu? Como a gente não se torna isso? Como a gente evita se tornar essa coisa incivilizada, suja, porca, tomada de desrespeito? A gente tem que lutar contra isso. Como lutar contra isso? Como lutar contra essa tendência que... Porque não é só pobreza. Vocês entendem que não é só pobreza? Você não vai explicar tudo através da pobreza. Você não vai explicar tudo. Fulano é... Não, esse povo é pobre é assim... Não é só isso. Um cara citou Teherã, duvido... Cara, não duvide tanto. Teherã, o Irã... Mesmo com o embargo, o Irã é um lugar melhor do que as pessoas imaginam. Se a gente fala, por exemplo, de Marrocos, né? Marrocos não é um país rico. Mas tem um nível de civilidade. Tem? Dizem. Também não sei. Eu realmente não conheço. Não sei... Não sei dizer. Um exemplo, vai. Cairo é toda destruída. Cairo é um lugar horroroso. O Juninho falou, a Argentina não é assim, é pobre. Olha, cara, eu conheço algumas cidades da Argentina.
Tem alguns lugares fronteiriços com o Paraguai, é tudo muito pobre. Um lugar que se parece mais Paraguai do que se parece com a Argentina. Agora, Buenos Aires e arredores não se parece um país de terceiro mundo, né? Santiago não se parece. Né? Então, o que fazer para nós sermos diferentes? Né? O que fazer do ponto de vista da administração urbana? O que se fazer do ponto de vista urbanístico, arquitetônico? E o que se fazer do ponto de vista cultural? Como negar-se isso? Eu não consigo imaginar que um país oruanizado vai conseguir ser civilizado e oruanizado ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é, eu não acho que praticar certas coisas, ter certos comportamentos, vai arredondar um país sério. E é uma via de duas mãos, cara. É uma via de duas mãos. Eu não acho que dá. Eu não acho que dá com uma elite corrupta pra você convencer a base a se manter dentro de um pacto social. Assim como não dá pra você falar que você vai construir de baixo pra cima algo com a base, com uma cultura de massa que é a que a gente tem. A partir do momento que a sua cultura de massa é essa que vocês conhecem, você imagina o quê? Alguém dentro dessa cultura, a cultura oruanizada, já estou tratando o Oruan como um complexo cultural, uma cultura oruanizada, né? Um sujeito que assim, ó, vamos pegar um sujeito, Ryan, não Ryan dos Santos, eu peguei um nome brasileiro, assim, Ryan, R-H-A-Y-A-N, Ryan, tá? O Ryan, vamos pegar um sobrenome, o Ryan Silva, ele vai, a mãe dele, ela é uma pessoa que ela é de uma denominação evangélica que pode ser ou não ser séria. Ele, enfim, tem 21 anos, não sabe muito o que fazer da vida, ele ouve umas músicas ruins, ele tá sem perspectiva. Ele tá ali, uma hora é o trapzinho do Oruan, outra hora viu o Neymar não sei o que, é o tigrinho no celular. Bom, não precisa chamar de Rael, o Bobson, eu já criei esse cara antes. Já falei do drama do Bobson. É o Bobson. Vocês acham que o Bobson ele respeita a individualidade alheia? Você acha que o Bobson foi animalizado a vida inteira dele? Você acha que ele vai entregar outra coisa além da animalização? Ele foi bestializado na escola, ele foi bestializado pela cultura que ele ouve, ele se inspira em pessoas que são bestializadas. Ele não vai querer nada além da bestialização, ele vai bestializar tudo ao redor dele. Aqueles caras de moto que entraram no shopping, eles são o Bobson. O Bobson entrou de moto no shopping. O Bobson, ele fez o que um Bobson faz. O Bobson vai fazer isso, cara. O Bobson vota. O Bobson é cínico também. O Bobson não acredita que as coisas vão dar certo. É difícil, porque a gente tá perdendo a mão no país, tá? E essa é a real, tá? A gente tá perdendo a mão no país. O que eu vou falar aqui, eu não tenho tantos dados, é uma impressão. Então, naturalmente, eu posso estar errado. Então, eu vou jogar aqui a título de uma hipótese, tá? É o seguinte, o Estado brasileiro ele perdeu a mão da educação no Brasil. E ele perdeu a mão também da criação de vínculos comunitários minimamente sólidos, de respeito mútuo, de modo que boa parte da base da população, ela foi sendo criada através de uma cultura de massas e de uma perspectiva leniente para com seus desejos mais simples. E aí se mistura uma cultura de massa que, para funcionar necessariamente, ela precisa ser primitiva. Então é sexo e violência no discurso, uma educação muito falha, famílias destruídas. Então você tem uma correlação direta entre isso, isso é bem claro, né? A ausência de pai, a ausência de famílias estruturadas e as pessoas estarem na base da pirâmide. E aí você está falando coisa na casa das dezenas de milhões de pessoas, especialmente em centros urbanos, que eles começaram a viver uma determinada cultura, mas eles consomem. Per capita pouco, mas consomem. E essas pessoas passam a ser demograficamente muito relevantes. E aí o Brasil tem que se tornar isso. E o Brasil tem que se tornar, só que isso não é bom. Só que as pessoas que estão numa posição de elite não podem falar que isso não é bom. Primeiro porque aqui é uma democracia eletiva, você precisa do voto desses caras. E segundo porque você não pode ter nenhum senso de hierarquia entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E você não acredita nem no seu sistema de educação, que já está totalmente destruído. Então, essa cultura ingovernável que está sendo criada, a gente está virando isso. Então, assim, o Brasil era muito pobre antes. O Brasil nos anos 90 era mais pobre do que ele é hoje. As pessoas tinham pouca dignidade. Só que parece que o problema aumentou. Porque o problema ganhou voz. E as pessoas têm medo de falar o que eu tô falando. Porque o que eu tô falando é o seguinte, tá? Existe hierarquia das coisas. As pessoas mais humildes,
elas dependem sim do Estado em alguma medida. Elas dependem sim. O Estado tem um papel em ajudar a retirá-las de um estado tal em que elas são consumidores muito pobres, de uma cultura muito ruim, de produtos e serviços muito ruins, e aí elas ficam manifestando um tipo de cultura que é deletério acima de tudo para elas. E elas vivem uma vida ruim para elas e para os filhos delas. E isso afeta todo geral, até que não tem nada a ver com isso. Até a tal da classe média tradicional, que vive sob outros termos, mas é impactada por isso. Vive sob outros termos e é impactada por isso. E a classe média começa a se converter a isso, porque a classe média é uma sobrevivente. E uma elite filha da puta, uma elite terrível, que vai lidando com isso. Então, me parece que a situação só piora. E essa lógica das celebridades, né? Então, quando você vê, como é que pode uma Virgínia com tantos milhões de seguidores, essa pessoa é retardada mental, pilantra, com o marido, namorado, sei lá, outro pilantra, com Deolanes, com PCCs, com Oruans, com Pablos Marçais, e eu cada vez mais falo dessas pessoas, porque essa cultura de massa, conforme cresce, ela vai jogando pra cima seus ídolos, seus totens, seus representantes, e essas pessoas estão aparecendo aqui, elas vão concorrer em eleições, elas definem a cultura geral, e é óbvio que as coisas só vão piorar, e não é possível que as pessoas não vejam isso. É óbvio que as coisas só estão piorando, e não há nenhuma chance agora, no curto prazo, de melhorar. O Diego Ataide falou, todos os passeios de bar com as pessoas de classe média alta aqui do Rio só toca música ruim, todo mundo adora. Sim, é uma merda. Eu recebi um depoimento hoje, conversando, assim, uma pessoa muito rica, muito rica, muito rica. Mas muito rica, tô falando assim, bilhão, cujos familiares estavam viciados em canais de fake news do tipo Sandro Rocha. Aquele Sandro Rocha, o pastor Sandro Rocha lá do Paraná. Tipo, uma pessoa muito rica assiste, sei lá, canal Auriverde e pastor Sandro Rocha. E essa pessoa é de uma família de multimilionários. Aí você fala, assim, a elite é uma merda, né? São umas coisas que acontecem. Eu tava outro dia num restaurante aqui, que não é barato, aqui na região do Morumbi, em São Paulo. E aí, aquela coisa de incivilidade, vai lá, um cara começa a tocar, primeiro, esse som ao vivo, o cara tocando sertanejo mó alto à noite, assim, pô, só vem comer, mano, um lanche, que merda. Aí as pessoas gritando, se esbaldando, gritando numa quarta-feira, numa música merda. Falei, porra, vocês estão pagando caro e vocês gostam de música merda, música de retardado. Mas tudo bem, aí o Renan é fresco, porque aí vem o relativismo que até vocês têm aqui. Não, eu gosto dessa merda, então você tem que gostar também. O meu ponto é o seguinte, cara. Sim, a classe média tá inserida nisso, a nossa média ela é ruim em tudo. Mas é complicado falar isso, mas é em cima de uma impressão empírica. Vocês não percebem que cada vez mais vocês se sentem cercados e oprimidos pelo absurdo? Vocês não percebem isso? Vocês não sentem que vocês estão cercados e oprimidos pelo absurdo? Pelo tosco, pelo rude, pelo grosseiro? E que isso se reproduz. Eu me sinto impotente quando eu falo, o pastor, eu vi esse pastor mirim, né? Missionário, quando ele tinha centenas de milhares de seguidores. Hoje ele tem milhões, não para de subir. Esse garoto vai ter 5, 10 milhões de seguidores até o fim do ano. 5 milhões de seguidores. Isso é só um fenômeno desse absurdo, né? O Pablo Marçal é outro. E tem vários, vocês sabem, existem vários Pablo Marçais. Tem um cara que é um sócio do Pablo Marçal que casou com uma outra que ficava vendendo que ela era séria do mercado financeiro. Pra você ver como a elite se mistura com o picareta. O picareta vai e eles vão se agregando, fazendo sociedades, porque a elite vai absorvendo. É por isso que a elite brasileira é uma merda, né? Vocês vão se misturando todos eles, porque o importante é passar a perna um no outro, o jogo é esse. Isso é horroroso. 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 Isso é... Você tem um mercado financeiro. Eu tava lembrando outro dia como o mercado financeiro, né, na época do Bolsonaro tinha que ficar puxando o saco ali, né, não, veja só, porque o presidente Bolsonaro disse algo, um monte de cara com formação boa, e eu conheço, né, porque assim, tem vários caras que eram amigos nossos no impeachment ajudaram o MBL, aí o Bolsonaro ganhou, aí os caras, não, pera, parece que o Weintraub tem um ponto, sempre é isso, porque o cara tinha que começar a gostar, não, o Olavo, o professor, falou, não, porque parece que aquele outro não sei quem, vocês estão dourando a pílula, cara. A elite não se entende como elite, ela não entende que ela tem um papel. Na verdade,
Elite pressupõe responsabilidade. Estar no topo pressupõe responsabilidade. Ainda mais um país muito pobre, muito desigual no Brasil, em que você tem um dever de educar a base da sociedade. Você tem um dever, e é real. Existe um dever. E parece que as pessoas, né, em tempos que você tem que fingir ser igualitário pra tudo, não. Tem um dever. A elite tem um dever de educar a base. Ponto. Porque a base não tem educação mesmo. A base não tem educação nenhuma. A base não está pronta pra nada. A base não tem condição de encarar os problemas do mundo. A base da população está destruída. E a elite não se, a elite pensa assim, como é que eu me associo, com quem eu me associo pra ganhar dinheiro nessa loucura e só me... Agora eu tô falando isso aqui é uma fala impopular. Isso aqui é uma fala profundamente impopular. Isso aqui é uma fala que pra muitas pessoas é agressiva. Tá? É isso, né?